Ok, estamos gravando já. Perfeito. Boa tarde. Olá, pessoal. Agradeço aí a presença de todos. Hoje, aqui não é bem um treinamento, mas é mais um bate-papo aqui sobre o tema, os aprendizados na produção e desenvolvimento no cenário de home office. Então, tanto eu quanto o William Pamplona aqui, a gente vai discorrer sobre esse tema. As medidas e restrições, né, para tentar conter a propagação do coronavírus impuseram muitas mudanças no modo de vida, né, das pessoas, como o isolamento e distanciamento social, que acabaram mudando drasticamente, digamos assim, as relações pessoais e de trabalho nesse período. O home office já era uma prática de diversas empresas, né, e profissionais. Mesmo nós aqui da Autoavaliar já vínhamos testando desde o ano passado, né, esse método aí. Eu costumo dizer que ainda era bem tímido, né? Algumas de nossas equipes ficavam uma vez só por semana ou a cada 15 dias, tinha uma troca assim, até mesmo antes da pandemia, né? Mas passou a ser uma exigência, né, e não uma opção, com exceção, é claro, dos setores aí considerados essenciais, né, que estão fisicamente lá trabalhando. E nós aqui no desenvolvimento, como já tínhamos essa meio que cultura, né, inicializada lá de home office, a gente, desde o dia 16 aí, acho que todos, né, da Autoavaliar, estamos 100%. E isso trouxe algumas dores, algumas dificuldades, né, e alguns aprendizados com isso. E para além, né, das necessidades individuais de cada trabalhador, como disciplina e organização para manter a produtividade, o trabalho remoto tem sido visto aí, né, tanto pelo Autoavaliar como outras empresas que eu tenho conversado com colegas de outros ramos aí, também na área de tecnologia, né, como uma alternativa mais prática e mais rentável, né, a modalidade de trabalho presencial comparada à modalidade presencial. E trazendo até um dado estatístico agora, que eu pesquisei, nos Estados Unidos, por exemplo, uma pesquisa realizada o ano passado, bem antes do início da pandemia, pelo IWG, que é o International Workplace Group, revelou que as modalidades flexíveis, né, de trabalho, como o home office, são consideradas por 75% dos entrevistados como o novo normal, né? Então, o que se diz agora que todos de home office, né, lá nos Estados Unidos, 75% das pessoas já consideram como o novo normal, né, trabalhar home office. Ou outras medidas de flexibilidade de trabalho. E no Brasil, trazendo agora um pouquinho para o nosso país, por enquanto, segundo o Instituto Datafolha, durante a pandemia, 56% dos brasileiros não puderam aderir ao home office. E aí, talvez muito devido a esses trabalhos, né, considerados essenciais, ou até mesmo por ser alguma atividade que não consiga por meio digital, né, que tenha que ser físico lá, o atendimento, que seja. Então, trazendo esse tema aqui para o nosso contexto, acabou sendo, eu sempre gosto de ver o lado bom, né, das coisas. Então, essa pandemia trouxe esse lado de encurtar mais esse home office, né? Esse tempo que a gente tinha, que estava tímido lá no começo, e agora 100% todos de home office. Will, queria ver um pouquinho de você também sobre esse cenário em que vivemos atualmente. É clássico das reuniões você falar sem som, né? Depois que você liga. Muito boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com esse grande amigo Rogério, com os demais que estão na sala, para tratar de um assunto tão, como eu vou dizer, tão presente no nosso dia a dia como o home office, né? Como o Rogério já bem disse, na tecnologia, o home office não é um assunto novo, já é um assunto muito praticado, mesmo porque a força de trabalho de desenvolvedores e congêneres não é tão abundante em todas as cidades. Então, é meio que natural que exista a prática do teletrabalho, do home office, trabalho remoto, como você preferir chamar, né?
Falando um pouquinho da gente, Rogério Alves é o diretor de desenvolvimento da Autoavaliar, eu sou diretor de tecnologia. Juntos a gente encabeça a operação de tecnologia de Vinhedo, né? E nos reportamos diretamente ao Silvio, no vice-presidente de tecnologia, nosso amado chefe. Sem puxação de saco, né, Rogério? Então, essa questão que o Rogério trouxe é muito interessante. O home office, cumpre dizer que a Autoavaliar já antes da pandemia já estava num processo de criação de home office, né? Até confesso, isso não é algo muito fácil de confessar, que no primeiro momento eu fui contra a ideia, porque eu não conseguia ver como a gente está numa região muito prolífera de programadores, então não é tão difícil assim conseguir ter um time presencial. Eu achava que remotamente os times iriam render um pouco menos. Essa era a minha opinião. E isso uns 3, 4 meses antes de sequer se falar em coronavírus. A gente discutia isso nas nossas reuniões. Mesmo assim, foi voto vencido, graças ao bom Deus. É muito bom, às vezes, ser voto vencido, né? O projeto se iniciou e mostrou-se muito eficiente. Então, a gente começou a perceber que o home office funcionava. Quando a pandemia chegou, a Autoavaliar já estava preparada, já tinha suas VPNs, todo mundo já tinha seus notebooks, a gente já tinha toda a estrutura de Git, toda a estrutura do que envolve o trabalho em si, ou de relacionamento desenvolvida, a workplace totalmente funcional, permitindo relacionamento, e principalmente a cultura de fazer reuniões, fazer meetings e conseguir operacionalizar essa questão do home office, né? Hoje o nosso home office não é um home office, como eu vou dizer assim, dos sonhos, ele é compulsório. A gente até numa reunião anterior estava comentando que é home office, home leisure, home tudo, né? A gente tem home, é tudo que a gente tem. Essa pandemia fez com que o mundo se reduzisse aos limites da nossa casa. E isso não é uma coisa, não torna o home office algo tão agradável. Agora a gente deseja o office, mas eu acho que tem muito para a gente falar sobre isso no decorrer dessa conversa. Já que eu recebi a palavra, cumpre dizer que essa vai ser a primeira de muitas. A gente vai ter muitos bate-papos semelhantes com vários e vários profissionais do desenvolvimento da Autoavaliar, não só do desenvolvimento, mas de toda a tecnologia. Imagino que outros departamentos também farão, mas o nosso escopo aqui é tecnologia, né? E a gente pretende abrir para ouvir o time, para cada um colocar suas dores, seus aprendizados, suas dificuldades e contribuir com o mercado e com a Autoavaliar como um todo. Isso aí, Will. Um ponto importante, eu acho que no home office, é o ambiente de trabalho, né? E aí, pegando a primeira pergunta ali, né? No começo, quais foram as principais dificuldades e como foram contornadas? Olhamos muito para esse ambiente de trabalho, né? O local físico ali onde os colaboradores realizam as suas atividades, onde eles estão o tempo todo, né? Praticamente ali. Então, na minha visão, né? O olhar que é necessário aqui foi o conforto, né? É o conforto. Então, algumas perguntas nós fizemos e demonstramos ao time para que sejam feitas. Tal. Será que estou com uma cadeira legal? Será que eu preciso de um monitor ou somente a tela do notebook é suficiente para realizar o nosso trabalho? No desenvolvimento, muito bem sabe aí o Will, né? A gente trabalha com várias telas, né? O código numa, tela na outra, ferramentas numa outra. Então, acaba que o monitor, né, a segunda tela, acaba nos ajudando muito nessa interação do dia a dia entre desenvolvedor e código. E foram esses questionamentos, né, que a gente teve no começo, teve essas dificuldades. Então, a gente olhou para nós, olhou para o nosso time, conseguimos dar um apoio para eles, né? Então, em relação a periféricos, em relação a cadeira, né, e afins assim, para montar um ambiente confortável ali e saudável, né, para que todos pudessem trabalhar, né? E não é vergonha nenhuma, né? Nós aqui estamos todos aqui no Autoavaliar. Caso você precise, né, de algum apoio, né, nesse sentido, do seu ambiente aí, home office, peça, né, ao seu gestor, veja com ele, expõe essa dor aí para a empresa, porque nós olhamos muito para essa parte de pessoas, né? Achamos muito importante isso. E Will, você aí que está na sua casa, né? Como é seu escritório aí? Passou por esses problemas também de estrutura? Então, uma coisa interessante é que tanto o Rogério como eu somos casados e não temos filhos. Isso facilita muito o processo do home office, né?
Eu e minha esposa temos metodologias de trabalho muito diferentes. Ela é uma pessoa que estuda muito no ambiente de silêncio, e eu gosto de produzir com uma digitação em alta velocidade, que gera bastante ruído. Quando eu estou produzindo texto, que boa parte do meu trabalho é ainda produção de texto, eu leio em voz alta para ver se a métrica, a rítmica está adequada. Então, a gente não consegue coabitar no mesmo escritório. O principal problema do home office, minha esposa, foi as necessidades de cada um ser cumpridas. Eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo passaram por isso, né? A gente estava numa live, eu não vou falar o nome do programador aqui, obviamente, mas estava numa live uma vez, e o programador pediu para a esposa baixar o volume que ele estava dando um treinamento, e ela perguntou, beleza, daí você dá o seu treinamento, mas e a minha música? E ela tem razão, né? A gente precisa criar um ambiente que seja agradável para todas as pessoas. Isso se torna muito mais sério quando, por exemplo, você tem filhos, que não é o nosso caso, mas é muito difícil para a criança entender que agora o papai ou a mamãe está trabalhando e ele não pode entrar na sala e ele não pode querer brincar. Então, a gente tem problemas referentes ao ambiente e problemas referentes ao ambiente de uma forma mais ampla, mais lato, né? Que é essa questão da família, assim vai. Essa situação toda com a minha esposa aconteceu há bastante tempo, porque a gente já vive esse tipo de vida há bastante tempo, de precisar ficar em casa, ou ficar em casa porque nesse momento não é adequado para a empresa, qualquer situação, e ela precisar estudar, a gente já tinha os escritórios. De onde eu falo é o meu ambiente de leitura, então eu botei uma cama aqui, eu tenho uma mesa aqui, tenho um estante de livros aqui, estão meus livros, o meu hobby de fotografia está aqui, essa é a minha sala. Ela também tem a sala dela, com a estante dela, com o espaço dela. Então, isso para a gente foi fácil, porque a gente já estava preparado. Eu presumo que não foi para todo mundo assim, que muita gente precisou improvisar um escritório na cozinha, porque não tinha espaço, porque todos os quartos da casa estão ocupados, porque a casa é pequena, qualquer situação que seja, né? Então, eu acho que os desafios iniciais são muito, respondendo à pergunta específica do Paulo, são muitos. Eles têm a ver com o ambiente, no sentido estrito, né? Tenho a cadeira certa, não tenho o equipamento certo, minha conexão da internet me suporta, e com o ambiente no sentido mais lato, a minha família entende o que é home office, ou independente de entender ou não, ela consegue me dar um ambiente que eu preciso trabalhar, respeitando as suas necessidades também. O meu vizinho de cima não está fazendo reforma, são questões que vão surgindo, né, que tornam o ambiente não tão fácil. E, por fim, essa questão do confinamento dificulta muitas coisas. Eu fazia home office antes, eventualmente, e era muito agradável. Hoje, tenho uma saudade brutal de voltar para aquela mesa grande da diretoria e conversar com o Silvio, com o Rogério, descer na sala do Ortiz para tomar um cafezinho, conversar, passar pelo desenvolvimento e fazer uma piadinha com o Igor, esse tipo de coisa. Eu acrescentando um pouquinho sobre isso, né, sobre o local e o ambiente também, né, da casa e tudo mais que as pessoas estão, temos que olhar também um pouquinho, né, a dor dos outros, porque você acaba participando de uma reunião e de repente entra, né, o filho lá de algum colaborador e tal. Então nesse momento a gente tem que relevar, tem que olhar, né, para isso, não como uma coisa assim chata, né, do tipo tá atrapalhando e tal, mas ter a empatia, né, com a pessoa, entender a dor dela. Perfeito. Isso que você não tem na sua casa, mas eu acho que você tem que ter esse olhar ali para com os outros, né, também. Perfeito. Empatia é a palavra mais adequada nesse momento, porque sua necessidade, mesmo sendo trabalho, também pode ferir a necessidade da sua esposa, fazendo o trabalho dela também, ou a aula dos seus filhos, e assim vai. Realmente são aprendizados bem grandes que a gente está tendo nesse tempo de Covid. Acho que nosso próximo tópico, né, Rogério, é a gente comentar um pouquinho sobre a rotina, né? Ainda tem muito a ver com a questão do ambiente, mas como é que a gente distribui o tempo dentro desse ambiente? Como é que a gente tem feito para conseguir trabalhar, se a gente está cumprindo o mesmo horário da empresa, se a gente está fazendo um horário totalmente diferente, como é que tem sido isso? A organização é fundamental, né? Eu tenho como uma rotina, e isso bem mesmo antes da quarentena, da pandemia, né? Eu todos os dias, minha primeira tarefa é colocar em um papel, não é mentira, tá aqui, a relação dos itens, né, que eu preciso realizar durante o meu dia, né? Então, desde reuniões já agendadas, até algo que eu precise
e de uma atenção ali para poder realizar, né? Isso não serve só para nós, né, Will, como gestores, ter essa organização, mas serve a todos, né? Quando no final do dia você olha para um caderno desse, né, uma lista, e fica com a sensação de dever cumprido, isso é maravilhoso para o nosso bem, para a nossa mente, né? E mesmo que tenha ficado algum item que você não tenha finalizado, né? Existe o outro dia, sempre existe o amanhã para a gente fazer o melhor que hoje, né? O que eu posso fazer diferente para que eu consiga finalizar esse item amanhã? Então, é uma organização, e aí não só dos seus itens, mas dos seus horários, né? Então, tenha um horário para fazer as refeições, então continua tendo o seu horário de almoço, a sua pausa ali para tomar aquele café, que apesar de nós não termos mais o tempo, né, digamos, de translado, né, ou aquele horário fixo ali de bater o ponto e sair para o almoço, mesmo assim nós temos que ter essa rotina, né? Até mesmo de vestimenta, né? O Will não, mas eu coloco o uniforme, né? Eu O não, banho, me só pra preparo, live. reparto o cabelo bonitinho. Eu nem tenho cabelo para repartir hoje. Pois é. Para ter essa sensação, né, do tipo, cara, eu vim aqui também para esse ambiente e estou, de fato, no meu horário de trabalho. Home office não é férias, né? Não é lazer. Então, você tem que ter estruturado essa organização aí muito bem feita no dia a dia. Eu sigo seu padrão. Olha lá. Eu também Gira tenho meus paper, papéis. famoso É gira isso aí. paper. Funciona muito bem. E nos times, a gente já tinha um rito, né, nos times de desenvolvimento, a gente chama de tática. É uma reunião que isso vem desde lá de trás, né, com a introdução da metodologia ágil no nosso desenvolvimento. E essas reuniões táticas é de inspeção e adaptação, né, de acompanhamento ali do que o time precisa entregar, de como que ele vai entregar valor ali do que eles estão desenvolvendo. E isso de forma online, né, agora, né, todos de home office. Então, nós criamos uma sala no Hangout. Então, todos entram lá do time. Existe um horário específico para realizar esse rito. Então, por exemplo, no time do B2B, ocorre às 10h10 da manhã todos os dias. Então, todos estão lá presencialmente, lá virtual, né? E acabam realizando essa reunião, essa interação entre eles, que vai ao longo do dia. Então, eles deixam aberto lá aquela sala virtual e caso tenha algum problema ou queira pingar alguém, né, precisa falar com o Neilson, eu entro lá e eu sei que ele está nessa sala e eu consigo conversar, porque muitas vezes o texto, né, Will, a percepção da outra pessoa, né, acaba não sendo legal a forma que você está se expondo. Então, o abrir a câmera, né, a voz aqui, o olho, acaba ajudando mais nessa comunicação, né? E uma coisa que nós precisamos aprender desde sempre é nos comunicarmos melhor. Agora que entrou nesse ponto, eu acho que é fundamental ter a imagem. A gente tem uma reunião aqui, geralmente às 9 da manhã, às vezes 8h30, que é a reunião do comitê de crise, né? A gente analisa o que está acontecendo. E é uma das reuniões mais difíceis do dia, primeiro porque ela é cedo, então você ainda não está com humor para a reunião e nem com aparência para a reunião. Então é normal você ficar com a câmera fechada, né? Só que a câmera fechada, ela prejudica muito a comunicação. A gente sabe aí, algo em torno de 70% da comunicação se dá além do verbo, né? Então, a gente ficar preso ao verbo, ainda mais ao verbo escrito, que não tem nem entonação, limita muito a capacidade de compreensão da outra parte. Não é à toa que brigas nunca devem se resolver em WhatsApp, né? No pior das hipóteses, telefone e brigue por telefone, porque pelo menos na entonação da voz você tem mais um fator de comunicação, de preferência brigue cara a cara. Em geral. Sim, sim. Quando a gente precisa discutir um ponto no sistema, alguma coisa que não concorda, na mesa de reunião cara a cara é o melhor lugar para a gente brigar, né? Melhor. E ter lugar para desenhar lá também é melhor. Para rabiscar. E assim, uma coisa que eu peço para todo mundo que está presente é que se atente a isso, né? Não espere da outra pessoa, do seu interlocutor, que ela tenha a mesma capacidade de comunicação que você está acostumado numa sala de reunião. Essa capacidade, ela está defasada pelo meio, né? Então, a gente trabalhou muito nas nossas reuniões do Abraço sobre as ideias de Schopenhauer. Eu sou um fã quase que fanático dele.
E ele sempre dá a ideia de que toda vez que você coloca uma ideia no papel, você mata ela. Uma ideia na sua cabeça, ela está viva. Quando você escreve, você limita ela ao texto, ela deixa de estar viva e passa a estar morta. Então, a gente que está se comunicando por um meio tão restrito tem que saber que a outra parte está recebendo uma ideia morta da gente. E quando essa ideia for voltar à vida na cabeça da outra parte, não necessariamente vai ser a mesma vida que estava na nossa cabeça. Então, a nossa comunicação ela está restrita por um meio, né? E, além de tudo isso, ainda tem essa situação de uma pandemia que é, como eu vou dizer assim, inédita no mundo para a gente. É óbvio que a gripe espanhola, que outras crises, a peste negra, deve ter atacado muito, mas ninguém que a gente conhece, nossos avós, nossos bisavós, não falam sobre isso. Então, para a gente, ela é absolutamente inédita, né? Então, isso dificulta ainda mais a comunicação, porque outra pessoa está num nível de tensão, ela não sai de casa há muitos dias, a situação dela não é tão fácil e a gente precisa ter isso muito claro para conseguir ter uma comunicação mais fluida e eficiente. Muito bem, Will. Até falando sobre essa comunicação, né? Pegando a pergunta aqui, deixando as dificuldades de lado, o que estamos hoje fazendo melhor do que antes, em conversas aqui com o time, eu ouvi relatos de que nos aproximamos mais. Olha que interessante, né? Não estamos fisicamente um lado do outro, mas nos aproximamos mais. Acho que o olhar foi mais, né, para o time, do tipo, deixa eu entender como é que eles trabalham, né? Não que nisso não tinha lá fisicamente, mas trouxe essa questão mais próxima, né? Esse olhar ali com o time, de ouvi-los. Então, a minha manhã, por exemplo, eu entro nas táticas, né, nessas reuniões que eu comentei, acompanho os times, entendo ali alguma dor que, caso algum tenha, para a gente poder melhorar, tratar juntos. Então, esses relatos que eu vi foi muito bom, assim, né? Então, é o que a gente está fazendo melhor, né? Pelo que eu entendi. E falando de reuniões, um outro tema aqui que a gente colocou para essa discussão, nesse mundo digital, né? Como estão essa parte de reuniões e tudo mais. É um tema que está presente em nossas vidas, né? No mercado aí, desde sempre. Antes mesmo da pandemia, a gente optava já por algumas reuniões online, até para redução de custo, né? Para não ter que fazer uma viagem ou outra ali. Se fosse algum tema que desse para responder online, a gente estava realizando, né? E no mercado existem muitas ferramentas para fazer videochamada, comunicação via texto. Acho que nunca houve um momento tão importante de a gente ter ambientes colaborativos, né, em um único local, como, por exemplo, uma edição de um documento, de uma planilha compartilhada ali, que o seu time possa ver todos ali, sem ter que enviar por e-mail, né, ou baixar no seu computador. Sem fazer jabá o G Suite, mas, gente, o G Suite é fantástico para isso, viu? O G Suite é excelente. E trazendo mais um dado aqui estatístico, as empresas que administram esse tipo de aplicativo e plataformas, seja o Google, Microsoft, Zoom, né, estão registrando um aumento de mais de 70% na utilização dos meios de videochamada. Aqui nós não estamos fora disso, né? Estamos realizando reuniões com os nossos times, como eu bem disse aqui, e também reuniões com os nossos clientes, né? O time comercial aí está realizando muitas dessas reuniões e acabam que falando com 10 clientes no mesmo dia, né? O fato de você instantaneamente sair de uma sala e entrar na outra, sem ter que se deslocar fisicamente, isso ganhou uma performance muito boa, né, Will? E a gente está vendo isso na reunião de tática, né? Nas nossas reuniões de líderes, também está sendo online, está ajudando bastante. Tem duas perguntas no chat aqui, Rogerão, que eu gostaria de trazer para a gente discutir. A primeira é do Igor. Por favor, vai lá. Ele diz o seguinte: eu percebi que no meu time houve um aumento de empatia. Isso pode ser percebido também no Devel? Sim, na minha visão, sim. Eu estou ali no dia a dia com eles ali, percebo isso também, viu, Igor? Talvez aí para outros departamentos, né? Eu não tenho essa percepção por eu estar em um departamento, mas
Nós ali que convivemos no dia a dia, até voltando um pouquinho lá que eu falei antes de eles estarem se sentindo mais próximos, né? Acho que está ocasionando essa empatia aí também. Eu Mas acho é claro que empatia... há pontos que a gente precisa melhorar, né? Isso é uma constante evolução, um constante aprendizado aí. Eu vejo que empatia, antigamente, ela era um bem, né? É algo que era bom que você tivesse e isso facilitaria seu relacionamento da empresa. Mas se você não tivesse, você poderia se trancar num lugar e fazer seu trabalho sozinho também, sem ter empatia, sem ter relacionamento. Até há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás mesmo, no tempo do EPA, eu lembro de ter feito uma consultoria de programação e o consultor falou o seguinte: o que você faz se você tem um programador que é excelente, mas não consegue se relacionar com ninguém? Ele briga com todo mundo, ele é arrogante, ele é egoísta. O que você faz com ele? E a resposta desse consultor foi: você pega, isola ele numa sala e deixa ele lá sendo arrogante, egoísta e produzindo. Isso funcionava até pouco tempo atrás. Hoje, esse conselho já não sei se é aplicável. Hoje, eu acho que a empatia ela não é mais um bem, algo que você coloca no currículo, eu sou uma pessoa dinâmica que tem empatia, não. É essencial você trabalhar. No nosso contexto hoje de equipe, se você não tem empatia, você absolutamente não consegue performar. Então, eu acho que esse distanciamento, sim, gera uma necessidade maior de empatia e a resposta das pessoas é produzir mais empatia em decorrência da necessidade, né? Pegando um gancho aí, Will, nesse tempo do EPA aí, como você disse, muito no desenvolvimento de software, né? Era aquela questão fechada, né? Aquele desenvolvimento em cascata, né? Então a entrega era em meses, né? E você tinha um ambiente muito de caos ali. E o que acontecia, né? E acontece em algumas empresas nesse ambiente de caos, onde tem muita coisa acoplada, né? É um monolítico ali, todo o produto. Acaba que evidenciando alguns heróis, né? Então seriam Sim, esses desenvolvedores sêniores, que é o cara e tal, mas que talvez não conhece tenha tudo, né? aquele relacionamento, né, interpessoal muito bem definido. E trazendo para o mundo ágil isso não é mais a figura do herói acaba que caindo por terra, né? Porque o problema, né, ou aquela feature, aquele projeto não é mais de uma pessoa, não é mais do Rogério, não é mais e sim do time, né? Então o que o time vai poder fazer para entregar aquele valor para o cliente, aquela feature, aquele novo projeto, né? Então desmitificou isso da figura do herói. Então as pessoas precisam se relacionar mais, né? Então como faço parte do time, eu preciso me relacionar com outro desenvolvedor, com o PO, com o diretor, né? Para ter o entendimento do negócio, do produto, do que precisa ser feito e todos remarem aí, como a gente costuma falar, né? O barco para a mesma direção, né? Então a gente acaba rodando em torno de nós mesmos. Acho que essa figura do herói foi substituída pelo time herói, né? O herói ainda existe, mas você é herói em relação ao concorrente, não em relação ao seu colega de trabalho. Isso é muito legal. Isso é muito legal. O mundo está experimentando mudanças absurdas. Eu acho que uma boa parte disso é a velocidade da informação. Hoje a informação é muito veloz, é muito acessível, então tem causado pontos positivos e negativos. Não é o nosso tema, não vou entrar aqui em debate, mas com certeza tem muitos pontos negativos também dessa velocidade da informação, né? Mas eu penso que essa questão de algo ser mais sociável, das pessoas terem esse tipo de relacionamento mais próximo agora no trabalho, é um reflexo disso, né? Você não tem mais volta, você não tem como fazer diferente, você precisa fazer isso. Senão você está desqualificado no mercado e você não consegue mais trabalhar. Tem mais um ponto aqui que foi levantado no chat, Rogério, pelo Paulo, que já nos dá deixa para o próximo assunto. Ele disse o seguinte: como foi falado, o home office é compulsório nesse momento. E quando não for mais? Manteremos essa rotina ou vocês imaginam que voltaremos a trabalhar fisicamente como antes? Bom, o mundo mudou, né? Nós estamos mudando. Nossa, essa é a abertura do Senhor dos Anéis. Você lembra do filme? Começa com essa frase: o mundo mudou. Foi referência. Então,
novo modo, né, de se trabalhar, de se conviver com as pessoas, né, o relacionamento, eu acho que já mudou, né? Vai mudar mais daqui para frente. Então, Paulo, respondendo aí, mesmo, né, não sendo mais compulsório, aí, não sendo obrigatório, digamos assim, o home office, nós iremos manter, nós iremos conversar com o time. Eu acho que uma base toda da autoavaliar, né, e está no nosso mantra, é a transparência. Então a gente tem que colocar isso na mesa, conversar com o time. Eu sei que algumas pessoas vão querer voltar fisicamente, né, até por ou não ter esse ambiente de trabalho físico adequado para trabalhar nas suas casas, ou até mesmo porque precisa desse relacionamento, né, com pessoas, né. Então, eu acho que nós vamos ter, sim, mais efetivo o trabalho de home office, né? Mais pessoas trabalhando de forma remota. E aí fica algumas perguntas que não só a Autoavaliar está fazendo, mas outras empresas do tipo, será que eu preciso ter todo mundo num único ambiente? Será que eu consigo desmembrar o meu time, a minha empresa, e ter vários núcleos, vários times aí trabalhando de forma remota? Trazendo um pouco para o lado do desenvolvimento, a gente sabe que na nossa região aqui, a demanda tem muita vaga e poucos desenvolvedores, né? Até por Campinas ter um polo ali de tecnologia. Então nós, né, como empresa, abrindo vagas, digamos assim, em outras regiões para ter essa equipe remota, e com esse aprendizado, né, desses 40 dias aí que a gente já está trabalhando, vai nos ajudar muito a ter isso, né, a manter essa rotina aí e tudo mais. Tem uma frase famosa, ela é atribuída a Martin Luther King, não sei se é verdade, se é dele de fato, não tive tempo de pesquisar em livros, mas eu lembrei dela e pesquisei na internet. Então, assim, um dos problemas do acesso à informação rápida é esse, né? A gente não pode ter certeza da fonte. Mas a frase é a seguinte: nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus nós somos mais do que, aliás, mas graças a Deus não somos mais quem éramos. Então, respondendo Paulo de uma forma direta, como antes, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Com toda certeza, a gente vai sair dessa crise muito mais forte, com muitas lições, e o Igor, na sequência, fez uma pergunta aqui que quase que complementa a do Paulo. Ele pergunta se a gente pode, no futuro, oferecer o home office como benefício. Com toda certeza, a gente está conversando entre nós, desde que começou o home office, percebendo que ele efetivamente funciona, porque até a pandemia a gente tinha um projeto proto de um trabalho de home office que lentamente caminhava, né? Quando a pandemia chegou, foi compulsório, foi top-down, e esse top nem foi o top da empresa, foi o top do mundo, né? A gente foi obrigado a estabelecer o home office e ele funcionou. Então, todo aquele temor que a gente tinha de que o home office traria equipes menos eficientes, traria exposição de coisas que não gostaria de expor, que dificultaria a comunicação, esse tipo de coisa, sumiu, né? E com esse sumiço a gente viu que o home office funciona, como foi colocado aqui no chat, ele é algo lucrativo sim, ele reduz custo, obviamente que precisa ser muito bem trabalhado isso, mas a gente tem total interesse em manter o home office não apenas como um benefício, mesmo porque eu acho que vai fazer parte do desenvolvimento no mundo o home office. Eu acho que, como o Rogério falou no começo da sua frase, parafraseando o nosso sagrado J.R.R. Tolkien, né? O mundo mudou. Não existe empresa de software do mundo que não esteja passando pelo que a Autoavaliar está passando. Então, todo mundo entende que o home office, a partir de agora, ele é uma realidade, ele não vai ser um benefício, eu não vejo assim. Ele vai ser uma realidade. Antes de começar a pandemia, a gente já tinha uma condição na empresa, qualquer programador poderia escolher os dias que ele ficaria em home office, num limite de até 3, né? Ele escolhia esses dias e fazia o home office em sua casa, desde que comunicasse para o time para manter uma dinâmica. E existiam algumas regras, por exemplo, sempre tinha que ter um sênior na empresa, aquela questão de sempre ter que ter um Stark no norte, né? Então a gente mantinha essa questão de sempre precisar ter um sênior na empresa. Agora, com essa questão da pandemia, o sênior está sempre na empresa, só que remotamente. Então a gente reviu alguns conceitos, ampliou a ideia de home office, e eu tenho certeza que todas as empresas, das grandes como a Apple e Microsoft, a pequena empresa de programador com 2 pessoas,
todas estão passando por isso e se discutindo um novo mundo aí para a gente angariar novos programadores para a equipe. Isso eu imagino que deixa o RH muito feliz, né? Porque vai ficar mais fácil contratar. Sim. Mas eu não vejo assim a palavra benefício como, não sei se é essa a palavra, né? A gente teria que dar ao home office. Eu vou muito mais da responsabilidade, né? Porque é isso que você está dando aos colaboradores. Está dando a responsabilidade de ele trabalhar da casa dele, né? A responsabilidade de ele fazer um horário flexível. Então, eu acho que eu vou muito mais para esse lado aí do que benefício, né? De certa forma mas não sei, acho que as pessoas precisam ser responsáveis aí do que elas O cumprem, Paulo né? está pedindo a voz. Fale, o Paulo é o nosso gerente geral de RH. Fale, Paulo. Maravilha, só Vai, Paulinho. respondendo aí a questão do home office, né? Eu vou lembrar um pouco quando começou a questão de vale-refeição, não na autoavaliar, mas no mercado em geral. Então, o vale-refeição era considerado, sim, um benefício. Hoje, ele é considerado default. Uma empresa que não oferece vale-refeição, basicamente é uma empresa que está fora dos grandes hunting grounds, né? Da contratação principal dos colaboradores. O home office até hoje, sim, ele era considerado um benefício, inclusive nos nossos anúncios de vaga, ele era tratado como um benefício. Eu acho que a realidade mudou e hoje uma empresa que não tiver possibilidade de home office ou estrutura para home office vai estar na mesma posição que aquelas empresas lá de trás que não ofereciam vale-refeição. Então, me parece que o home office deixa de ser um benefício justamente por se considerar agora um padrão de mercado. Desculpa a interrupção aí. Não, muito bem-vinda a participação. O nosso tempo está se esvaindo, a gente tem mais 3 minutos. Eu acho que a gente fatalmente vai passar uns 5 minutinhos do que a gente tinha proposto. Mas a Larissa Costarelli fez uma pergunta muito interessante. Ela pergunta o seguinte: vocês acreditam que a boa gestão do home office também pode atuar como um diferencial competitivo de mercado, sobretudo com a questão de segurança da informação, uma vez que temos setores importantes com RH financeiro trabalhando remotamente? Eu acho que diferencial do mercado, até concordando com o que o Paulo falou, não. Eu acho que o home office vai ser uma realidade de mercado, uma realidade não vai poder ser um diferencial. Porém, a questão que você levanta da segurança da informação é importantíssima. A gente sim precisa. Se você for ver as estatísticas de data security, a gente teve um aumento considerável dos ataques na pandemia. Porque, obviamente, a empresa está oferecendo remotamente coisas que são mais apetecíveis para os hackers, né? Você precisa pensar o seguinte: não existe sistema seguro e ponto. Não existe sistema seguro. A gente estabelece camadas que o invasor tem que passar. E se essa quantidade de camadas for grande o suficiente, ele perde interesse, porque são tantas camadas que eu vou ter que quebrar que ficou muito caro fazer essa invasão. Por exemplo, em algumas senhas, para você quebrar com brutal force, que é uma técnica de análise combinatória, você precisaria de anos, décadas ou séculos para conseguir chegar no número, com o poder computacional de hoje. Então, são camadas que se cria para dificultar o acesso do invasor. Porém, com as empresas tendo suas reuniões expostas, e aí está o Zoom provando o que eu estou falando, tem uma quantidade de conteúdo na internet agora, flutuando na nuvem, muito mais apetecível para os hackers. Então, essa questão de dificultar o acesso tem que ser maior, tem que ser mais rígida, eu preciso de mais camadas na minha cebola de segurança para dificultar o ataque. E nem todas as empresas estão preparadas para isso. Cybersecurity é uma coisa que pouco é falada ainda. Se fala muito em inovação, mas cybersecurity não necessariamente. A Autoavaliar tinha começado, logo antes da pandemia, um processo de certificação, né? A gente está buscando o ISO 27001, né? Então, a gente começou um processo de certificação e treinamento de cybersecurity, que obviamente agora a gente deu uma pausa nisso por causa da situação da pandemia, mas a gente tem pensado muito nisso e é um ponto muito, muito sério e todas as empresas precisam pensar nisso também. Home office é maravilhoso, mas eu preciso ter uma VPN, eu preciso garantir uma criptografia entre a comunicação do meu colaborador e o escritório, eu preciso garantir de alguma forma que aquilo que está sendo tratado no notebook do colaborador, sendo uma informação sensível, está efetivamente protegida, né? Não é porque eu estou em home office que eu vou tratar a informação da empresa como se fosse minha, isso não mudou. A LGPD ainda vai ser promulgada, a importância do dado ainda é muito séria.
O item segurança da informação é muito importante, né, Will? Nesse momento de ansiedade pelas empresas de colocarem inovações no mercado, né, de estarem à frente aí do que eles estavam proposto no roadmap de 5 anos, trazer para 2 meses, eles acabam que se descuidando, né, dessa parte de cybersecurity. Muitas empresas que não é de tecnologia estão contratando desenvolvedores para atuar no mercado digital. Então, esse olhar elas precisam ter, né? A Autoavaliar, nós aqui já temos esse olhar há muito tempo, né? De segurança, de estar olhando os dados, de como isso é trafegado, de como os nossos clientes acessam e tudo mais. Então, a gente consegue, de forma rápida, colocar produtos novos no mercado e de forma segura também. E pegando um gancho disso das empresas, né? As que entenderam que o investimento em tecnologia traz resultados notáveis, mesmo em curto prazo, e já percebe que o trabalho remoto, além de aumentar a produtividade, né, e reduzir gastos, também é um fator de qualidade de vida para os funcionários, elas estão investindo muito nisso. Né? Estão trazendo o que eles tinham do físico para o digital, e assim por diante. Pessoal, a gente já está se encaminhando para o fechamento. Eu queria apenas trazer um pontinho sobre Data Security ainda que eu acho muito relevante para quem está nos ouvindo. A gente falou muito sobre as empresas, mas eu gostaria de falar sobre Data Security e Cyber Security para o programador. Há um tempo atrás eu coordenava um time na empresa anterior, a Autoavaliar que eu estava, e eu fiz um code review e encontrei uma concatenação de uma string com a string SQL que ia para o banco, sem proteção. E eu chamei o programador para mostrar aquele trecho de código. Falei para ele, você está vendo o tamanho do risco aqui? E mostrei para ele o mecanismo do SQL Injection, como através daquela estrutura de programação que ele montou, o invasor poderia simplesmente destruir todo o banco de dados. E depois de fazer toda uma explanação para esse programador de como é que funciona a técnica de invasão SQL Injection, ele me olha e fala assim, mas foi num lugar só. E é tudo que o invasor precisa. Só basta uma porta, né, aberta. Mas, Exatamente. Por que ele fez isso? Porque não existe em nós, da tecnologia, muitas vezes, a cultura de pensar em segurança. Você quer aprender a linguagem de programação, às vezes, e também é uma coisa que não está em todos, mas você avança, você quer aprender os design partners, você quer aprender as metodologias, mas você descuida da segurança da informação. Então, é muito importante para o programador, hoje, num cenário que está favorecendo as invasões, que o home office favorece isso, que desenvolva esse skill, que você coloque no seu currículo. Eu estudei segurança da informação, eu conheço a metodologia, eu conheço os principais ataques, eu conheço o OASP, né? Eu conheço, no caso do pessoal que programa em PHP, eu conheço o Comitê de Boas Práticas, eu conheço as PSRs, né? A nossa prova de admissão, essa é uma das questões mais amadas. Se o cara fala que conhece o FID, né, ele já tem uma grande chance de entrar, já tem um spoiler aqui sobre a prova. Porque o FID regulamenta uma linguagem que é aberta e diz para você, olha, embora você possa fazer tudo com PHP, não é ideal fazer tudo, né? Aquela ideia de tudo posso, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, parafraseando Paulo. Então, é necessário que você crie a ideia de que existe 1 milhão de maneiras de fazer alguma coisa, mas desse 1 milhão de maneiras existe somente um conjunto de maneiras seguras. E dentro desse conjunto de maneiras seguras, existe apenas um conjunto de maneiras velozes. Então, poder saber que maneira escolher é um excelente diferencial para os currículos. Então, programadores do meu Brasil, por favor, pensem em cybersecurity. Tá? A gente já estourou nosso tempo, Rogerão. Acho que convém agora a gente finalizar e se despedir do pessoal, né? Bom, vou primeiro, depois para você. Will, após, né, toda essa nossa conversa, as dificuldades que tivemos em meio, né, a este home office compulsório, exigido, né, de certa forma, creio que estamos preparados, sim, para trabalhar com equipes remotas, para manter essa forma de trabalho que a gente está realizando agora. É claro que novas demandas, né, ou novos desafios virão e teremos que estar preparados, seja de forma remota ou não. Mas voltando ao mundo mudou, né? Então novas perspectivas estão sendo fundadas e uma frase que eu gosto
de dizer, eu não sei de quem que criou, na onde eu peguei, faz um tempo que essa frase vem comigo. A performance de hoje é o produto do aprendizado do passado. A performance de amanhã é um produto do aprendizado de hoje. Então, muito do que a gente está aprendendo hoje vai ser a nossa performance de amanhã. Obrigado a todos aí. Will? Gente, com crise se cresce, né? Então, eu acho que a gente vai aproveitar esse momento. Não vai ser fácil, não está sendo fácil, óbvio que não. Muitas coisas são duras, né? De lidar, de se ajustar. Mas a gente tem certeza que depois disso a gente vai ser uma empresa mais forte, não somente autoavaliar. As empresas de tecnologia como um todo estão se fortificando nesse momento. Eu queria fechar com a frase do Tolkien que o Rogério trouxe no começo da fala dele, completa, né? Boa, vai lá. Que é: o mundo mudou, posso senti-lo na água, posso senti-lo na terra, posso senti-lo no vento. Então, que a gente possa perceber essa mudança do mundo e responder à altura, crescendo não apenas as empresas, que os programadores percebam as necessidades não só de cybersecurity, mas de ser melhor. Como eu posso ser melhor? Porque ao mesmo tempo que o home office se torna uma realidade para todas as empresas, a oferta de programadores se aumenta para todas as empresas. Porque se a empresa de Campinas só contratava Campinas, agora ela contrata o Brasil, quiçá o mundo. Por que ela não pode contratar um chinês ou um coreano? Então, se a oferta aumenta, a necessidade de diferenciação também aumenta. Então, que a gente possa aproveitar esses momentos aí para crescer como profissional, para crescer como pessoa, para aprender empatia, aprender relacionamento. É isso que eu desejo a todos, e que a gente possa participar brevemente de um outro papo sobre vários temas, muitos virão. Agradecer ao Rogério com esse cabelo inspirador, né? Eu não tenho cabelo, mas eu não sinto inveja do Rogério, muito pelo contrário, ele me inspira. A gente tem muita pluralidade aqui. Quem não tem cabelo trabalha com quem tem cabelo para se completar, né? Quem não tem barba trabalha com quem tem barba, como o Paulo agora mostrou essa barba aí, quase que um guaxinim que ele colocou no rosto, né? Mas agradecer a todos vocês que estão presentes conosco aqui na live, o pessoal que está nos vendo. Seja uma excelente semana de trabalho, que encontre-se uma cura e uma vacina logo, que essa crise passe, mas que os benefícios dela não, que a gente possa aprender e se tornar melhor a cada dia. Abraço a todos, até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu, abraço. Valeu, Will, valeu, Roger, foi muito bom. Estou interrompendo a gravação Obrigado. aqui, beleza? Ótimo.